Olá, meu nome é Jonas Rezende. Hoje vou apresentar o Write Keep. Vamos criar um arquivo QVW, carregando duas tabelas, as quais iremos trabalhar no modelo. Vamos chamar de Write Keep. Carregar a tabela de saída. E logo abaixo, tabela situação. Criar um QVW, Write Keep. Vamos salvar e vamos carregar através do Ctrl R o modelo da mesma forma que trabalhamos no script. Botão direito sobre a pasta. Aqui é convenção minha, vocês não precisam fazer. Tirar a pasta para cor branca. Vamos criar um objeto de tipo gráfico. Botão direito sobre a pasta, novo objeto de pasta, gráfico, chamar o título da janela saída, trabalhar com um objeto simples, uma tabela simples, melhor dizendo, escolher a tabela de saída e trazer como dimensão os campos de chave a filial. Não vamos rotular, porque o click view assume o nome do campo quando não rotula. E expressão, valor, vamos rotular, chamar esse campo de valor. Sem totais. Concluir. Faremos o mesmo para a tabela situação. Vamos chamar de situação. Tabela simples. Apenas uma dimensão, a chave. Teremos duas expressões. A primeira, duplicidade. A segunda, quantidade. Vamos botão direito sobre a tabela, propriedades, expressões, selecionar uma expressão sem totais, selecionar outra expressão sem totais e OK. Vamos copiar a tabela para a área de transferência, tabela completa, essa área de transferência Excel. Esta é a nossa tabela de saída. Fazer o mesmo, uma tabela de situação. Temos a tabela de situação. Vamos voltar ao script. E nós temos a tabela de saída acima, que chamamos de left, e a tabela de situação abaixo, que chamamos de right. Vamos identificar esse cara, que é o que vamos trabalhar. Utilizando o comando entre as duas tabelas, saída e situação, Write Keep,
o que ele vai nos dar de resultado? Sabemos que, executando, o modelo de dados atual vai ser mantido. Então vai ter uma tabela para situacão e uma tabela para saída. Porém, uma das tabelas terá os dados reduzidos. Qual é essa tabela? Então vamos entender. Quando aplicamos o write, que ele é a nossa tabela de situação, ele está nos dizendo o quê? Que ele vai manter todos os registros da tabela de situação. E na tabela de saída, somente a intersecção. Então, qual vai ser o nosso resultado final? Primeiro, vai ser comparado os campos em comum. Temos como campo comum a chave. Através da chave que vai ser comparado e reduzido a tabela de saída. Então, vai verificar se a chave 6 existe na tabela de saída. Existe, mantém. Se 25 existe na tabela de saída, não existe na tabela de saída, então mantém na tabela de situação. Vai verificar se 299 existe na tabela de saída. Existe, então mantém nas duas. Vamos marcar esses carinhas que tem nas duas tabelas para não nos levar a confusão depois que verificarmos da situação para a saída. 440 existe na tabela de saída? Sim, existe. Então ele mantém. Vamos colocar ele em azul na tabela de saída. 518 existe? Existe na tabela de situação e saída. Então marca como azul, tabela de saída. 1909 existe na tabela de saída? Sim, existe. Marca como azul na tabela de saída. Ele vai manter. 3299, 3388, 45809 existe na tabela de saída? Sim, existem. Então marca esses caras como saída. Desculpa, como azul. Aí vai verificar na tabela de saída para a tabela de situação. 15 existe na tabela de situação? Não existe. Então esse cara sai. 299 existe, não marcamos como azul, então marcamos agora. 300, 330 tem na tabela de situação? Não, não tem. Então ele reduz os dados, tira 300 e 330, e a mesma coisa se aplica a 2000, que só existe na tabela de saída e não tem na tabela de situação. Tira e teremos um modelo final exatamente esses registros que vão ficar na tabela de saída. Vamos tirar esse azul. Vamos ter o resultado exatamente como exibido neste exemplo, com a tabela de saída reduzida. Vamos à prática. Já incluímos o write keep entre as duas tabelas. Ctrl R. Ok. Vamos verificar. Levar os dados final para o Excel para saber se temos a mesma coisa. Então vamos colocar aqui abaixo o que veio do resultado final, depois de aplicar o comando write keep, e comparar com o que tínhamos antes. Se os valores forem iguais, vão receber
o valor 1. Diferente, 0. Então, vamos verificar. Exatamente é o que temos. Depois de rodar o write keep, a tabela de saída com os dados reduzidos da intersecção com a tabela situação. Vamos verificar uma situação se o resultado final é o mesmo apresentado no nosso modelo. Vamos copiar para a área de transferência, tabela completa, e transferir para o Excel. Se os registros forem iguais, ele vai ganhar o valor 1. Se é diferente, 0. Temos os valores iguais. E assim funciona o write keep. Um abraço, até a próxima aula.